Então, hoje a gente está aqui para falar o quê? Sobre o nosso roteiro, o Parque da Catacumba, a arte no Parque da Catacumba. Primeira coisa, Vitor, que eu queria que você falasse para o pessoal é sobre o motivo da sua escolha, sua opção por esse roteiro, quanto tempo você faz e como surgiu essa ideia. Então, esse roteiro ele surgiu ano passado, no finalzinho do ano passado, mais ou menos. E, na verdade, me veio essa ideia porque o Parque da Catacumba é um atrativo que a gente, como guia, estuda, vai algumas vezes, assim, né, no curso técnico. E também a gente acaba levando, enfim, os turistas, outras pessoas interessadas. Porém, a gente geralmente, quando faz o Parque da Catacumba, faz pensando muito na parte dos atrativos naturais, das trilhas, né? Tem uma pegada muito mais voltada para a natureza em si, o que é ótimo. Só que lá tem uma peculiaridade, que é diferente de outros parques naturais que a gente tem na cidade, ele tem uma série de obras de arte espalhadas pelo caminho, assim, né? Por ele, principalmente pela parte baixa dele. E aí isso sempre me despertou uma atenção, assim, porque eu achava aquilo bastante curioso. E aí, pensando nisso, eu resolvi pensar um roteiro que tratasse de arte num lugar que não é tão convencional assim, porque também, né, quando a gente fala de arte, geralmente a gente pensa em museus, galerias, instituições mais formais, mais conservadoras assim de arte. E a gente não pensa que a arte pode estar, inclusive, num parque natural. Então, a ideia era mais ou menos alinhar essas duas coisas assim, para eu poder falar tanto desses objetos de arte, falar um pouco de história da arte, etc. E também poder falar, né, a respeito de outros elementos que também fazem parte da vida do guia de turismo, que outras pessoas podem ter interesse também. Então, surgiu mais ou menos com essa intenção, assim. Uhum. E você, agora eu estava aqui pensando, porque, gente, nesse momento da quarentena eu tô o quê? Muito tia das plantas. Eu tô muito, mas sempre fui. Sempre fui, eu sempre fui criada em quintal, com mato, e plantando, mexendo com terra, com bicho, sempre fui essa pessoa da natureza. E agora na Uhum. quarentena, né, aqui eu não tenho muito espaço, mas eu já tinha um jardinzinho pequeno e agora eu tô, minha filha, dedicadíssima, assisto vídeo, tô muito louca das plantas. E aí eu tô vendo muita coisa de paisagismo e tudo mais. E eu queria saber com você, Aham. Vitor, sobre essa questão da arte lá no parque, de como ela está inserida no espaço de natureza, né? Se ela tem algum tipo de peculiaridade que faça com que essa arte fique é, é, mais orgânica ali, não fique assim uma coisa muito dura, sabe? Não sei se estou conseguindo passar o que eu Aham. tô querendo dizer, mas que não fique uma coisa muito dura ali, tipo, a estátua aqui, ó, pá, e Aham, totalmente sim. fora do contexto do parque, ou se tem algum tipo de técnica, ou se. Como é isso lá? Como consegue, né, fazer essa conversa do espaço natureza com o elemento arte? Então, lá acontece isso. A maior parte das obras, dos trabalhos que a gente vai ver lá, são esculturas mesmo. E aí essas esculturas, a maioria delas data do século XX mesmo, de vários momentos do século XX, e tem coisas que são mais para arte contemporânea, tem coisa que é mais de arte moderna. E aí essa grande variável, né, que além disso tudo são cerca de 30 esculturas diferentes. Nossa, Então, isso todas essas tudo! variáveis, fazem com que elas sejam postas de formas muito diferentes também. Tem esculturas que elas quase são aderidas à paisagem mesmo, e se você não olhar mais atentamente e tudo mais, for para ver isso, você nem percebe que elas estão lá. E tem outras que já estão bem deslocadas assim na paisagem, do tipo, que estão bem separadas da natureza em si, não tem tanto um diálogo forte. Então, acaba variando muito de escultura para escultura. O que o parque pensou na realidade é que essas esculturas, essas obras de arte, na realidade elas ficam espalhadas na parte de baixo do parque. Então você não chega a pegar necessariamente nenhuma daquelas trilhas, né, da trilha Uhum. principal assim do parque. Você fica na parte de baixo mesmo, você tem acesso a alguns mirantes e tudo mais, mas é mais uma caminhada leve assim, pelo contorno do parque. E aí a preocupação maior foi essa, assim, botar elas em espaços que ficassem relativamente mais acessíveis, em quem estivesse passeando por ali conseguisse vê-las e acessá-las. Mas em relação ao diálogo com a natureza em si, acaba variando muito.
Aham. E, enfim, fala, pode falar. Não, não, pode falar você. Eu já ia Ah, mudar tá. de assunto, mas pode falar você. Não, e aí é só uma curiosidade, na verdade, né? Em relação a essa questão do paisagismo, é interessante porque o paisagismo em geral, quando a gente tem algum trabalho voltado para isso, a gente consegue identificar quase que de imediato, assim, quando é uma intervenção humana na paisagem. A questão do Parque da Catacumba, e já falando um pouquinho da história dele também, é que na verdade ele foi todo reflorestado. Então, apesar de ser um parque natural, as plantas que foram colocadas lá, na verdade, partem também de uma intervenção humana bastante direta, porque elas foram colocadas na década de 70 e tudo mais. Então, apesar de parecer um parque assim que a intervenção humana, a mão humana não está tão forte, tão presente, até na natureza assim, a gente consegue identificar também esse tipo de ação. Aí é só essa curiosidade mesmo, Ah, só achei esse muito legal essa parênteses. curiosidade, trazer essa curiosidade, porque eu, É, por exemplo, não faço esse roteiro, não tenho muito conhecimento sobre, eu não tinha me atentado para esse detalhe, né, para ele ser todo reflorestado. Você sabe me dizer a questão assim, que não é a seu foco, mas enfim, a gente está aqui para saber como você conduz esse aham, roteiro, então é uma curiosidade que me rolou aqui agora. Se você sabe se todas ou a maioria das plantas que lá estão, né, reflorestadas, são plantas originárias aqui do nosso sistema, do nosso bioma de Mata Atlântica, ou se tem algumas coisas que são espécies invasoras, assim, que às vezes quando o pessoal refloresta, dependendo da época, aham, simplesmente botam que, né, bonito, maneiro isso aqui, essa árvore é frondosa, é, essa aqui dá fruto legal, e vai botando. Então lá eu não aham. sei se rolou esse cuidado de só ter espécies nativas ou se tem um pouco dessa mistura. Entendi. Então, também não sou um expert em botânica, assim, né? Mas até onde eu sei, as plantas que estão lá, esse processo de reflorestamento, ele data da década de 70, mais ou menos. E aí, até onde eu sei, as plantas que estão lá, enfim, que foram reflorestadas, recolocadas, elas são de Mata Atlântica. Então, são Uhum. plantas endêmicas, né? De quando Isso, é do local. de São de quando é do Mata local. Atlântica. É. Agora vamos voltar aqui que se deixar, sabe que eu vou ficar falando de planta e não é esse o objetivo. Não, vamos fundo. Eu embarco Vamos também. lá. Vamos lá, vamos voltar para a arte, que a louca das plantas vai se concentrar nas plantas do jardim dela, aqui no caso, e deixa as plantas para um outro momento. Vamos focar Muito aqui bom. na arte. Quando a pessoa vai fazer esse roteiro com você, você vai agora meio que dar um spoilerzinho, mas não vai contar tudo. Você vai falar, a gente Tá. vai escrever, conta como é. Tipo, a gente faz assim, 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 sabe? Para o pessoal perder esse medo de ir lá no parque olhar com outros olhos. E também perder o medo do cansaço, de ser um parque natural, de ter mirante. Pessoal, digita lá no Instagram, né? Lá não, aqui, né, que estamos no caso. Pessoal, digita aqui no Instagram. Hashtag ou então localização Parque da Catacumba. Vai ver as fotos na Aham. busca. Aí vai ver um monte de foto de Mirante do Urubu, Mirante Sacopã, não sei o que, lá no alto, aí vai falar, eu não vou não, porque é trilha e cansa, e não adianta que trilha, o guia fala que é leve, chega lá não é, e aí eu não vou. E aí então você vai contar pra gente como você realiza esse roteiro, para a galera também perder um pouco desse medo, tanto do estranhamento da arte nesse espaço de natureza, como do medo Uhum. também desse cansaço, dessa coisa aí de, é no natural, vou cansar, vou suar, vai ser ruim. Fala pra galera. Então, esse roteiro, né, como eu falei, como as esculturas, os trabalhos de arte, eles ficam todos na parte baixa do parque, então é um roteiro, assim, que é uma caminhada que eu acho relativamente leve. A gente começa bem na entrada principal mesmo, porque ali já tem algumas peças, né, alguns trabalhos. Aí eu faço uma apresentação do parque ali, conto um pouco da história, enfim, dou todo um contexto histórico. E aí a gente começa propriamente a visita. Então, nesse comecinho de visita, eu falo das obras que ficam ali embaixo mesmo, que já tem duas, assim. Pode falar quais são? Pode Pode. falar da apresentação? Ah, tá. Uma coisa é você A falar o primeira... nome, outra coisa é a pessoa ver com seus próprios olhos, tirar foto, marcar todo mundo, aquele negócio todo. Pois Pode é. falar. Então,
Aí as primeiras obras, assim, do tipo, a primeira obra que tem logo quando a gente entra no parque é uma que foi feita pelo Caribé, que ele é um artista argentino, mas que morou muito tempo no Brasil, na Bahia mais especificamente. E aí a primeira obra é Oxóssi, né, fazendo referência também às religiões de matriz africana e tudo mais. E aí é muito interessante porque eu já faço esse paralelo também com a história do lugar, e, enfim, né, com o contexto mesmo de formação do parque e também por ele ser um orixá relacionado às matas, à caça e tudo mais, eu acabo fazendo esse paralelo assim. E também porque eu acho importante falar do Caribé, porque ele é um artista importante para a história da arte brasileira como um todo. E aí, dali eu já pego esses primeiros trabalhos, assim, vou apresentando e depois a gente sobe, assim, né? E aí, ao longo desse percurso da parte baixa do parque, a gente já vai vendo outras esculturas também que tratam de outros temas, temas diversos, né? Enfim, né? Aí a gente tem coisas que vão desde o modernismo brasileiro também até a arte contemporânea. Então, como elas também não estão necessariamente organizadas por uma questão cronológica, as apresentações acabam variando muito, assim, vai também muito de acordo com o interesse do grupo. E aí é meio que um semicírculo que a gente faz no parque. Para quem já foi lá, né, essa parte baixa, ela é meio arredondadinha, assim, tem uma elevação, a gente contorna e tudo mais. E aí, quando a gente faz esse semicírculo, a gente volta para a entradinha. Então, essa apresentação toda dura, em média, umas 2 horas e meia, assim, mais ou menos. E aí, é bem pontual mesmo em cada obra, no caso, fora essa apresentação inicial que tem ali, né, contando a história do parque, a história da lagoa e tudo mais. E aí a gente para também num mirante que tem um pouco mais acima para o pessoal tirar foto também, já que a gente não chega a fazer as trilhas e ver os mirantes principais, né, que é o do Sacopan e tudo mais. Aí é mais ou menos isso, assim, bem resumidamente como se dá o passeio, né? É mais uma apresentação mesmo desses trabalhos, eu acho. E qual a principal diferença assim que você vê em fazer esse trabalho de mediador de arte, vamos dizer assim, Aham. dentro de um espaço de natureza e dentro de um museu, num espaço entre quatro paredes, um espaço fechado? Então, eu acho que na verdade essa relação, o que eu acho mais interessante é que a gente consegue quebrar essa barreira da institucionalização. Eu acho que quando a gente começa a ver arte em outros lugares que não só museus e centros culturais, que eu também adoro, do tipo, adoro visitar esses lugares, mas quando a gente vê em outros espaços, a gente consegue, acho que, desmistificar um pouco essa aura que tem em torno da arte, que é sempre algo muito distante da nossa realidade. E aí é isso, a gente pode colocar trabalhos de arte basicamente em qualquer lugar, se a gente tomar os devidos cuidados, tiver um pensamento por trás e tudo mais. E aí, a partir disso, eu acho que a gente consegue também enxergar com mais facilidade a arte que está espalhada pela cidade, assim, né? Em outros locais, Isso. esculturas públicas, em outros espaços mesmo, para além do museu. E a minha ideia, né, como guia de turismo, falei naquele outro vídeo também, é mais ou menos essa, assim, tornar a arte, o conhecimento relacionado à arte, o mais acessível possível, eu acho. Então, fazer um trabalho no Parque da Catacumba, né, de apresentação, é muito gratificante por conta disso, eu acho. E aí também, por conta disso, acho que pelo pessoal não estar muito habituado a ver arte, enfim, em um espaço como esse, uma pergunta que fazem muito é em relação à conservação, à preservação, porque elas ficam expostas, né, ao sol, à chuva e tudo mais, a todas essas manifestações do tempo e da natureza, de forma diferente do que elas ficariam se estivessem dentro de um museu, né, dentro de um espaço institucional como esse. Então, essa geralmente é a maior curiosidade, assim, e levanta debates também sobre a preservação de obras de arte, do patrimônio de modo geral, né? Não só de obras de arte também, tá? Então, é um E debate já também que eu me acho super deixou interessante. curiosa, já é a minha próxima pergunta, já me deixou curiosa. Se, como é, esse critério, né? Porque a gente, até a Fernanda colocou aqui, ó, interessante também é que o visitante pode tocar na obra. No museu tem obras que não podem ser tocadas, né? Então lá você tem a possibilidade de ter essa interação, né? Pelo menos nas fotos que eu vi, eu ainda não fui, né? Então nas Aham. fotos que eu vi no Instagram, grandão assim, eu não sei qual é que é a ignorância.
É um redondão assim, que parece um símbolo, Ah, não sim, sei. sei. Então, aí o Aham. pessoal tava lá encostado e entra no meio da É, escultura, tira foto. Então pode encostar, né? Você não tem essa questão do distanciamento, né? é, A famosa mãozinha de museu, né? Mãozinha para trás, mãozinha de museu, não pode encostar em nada. E a gente fala, né? Quando a gente entra com o grupo, a gente fala, não pode tocar, mas daqui a pouco tá lá no pessoal com a é, mão. E lá pode botar a mão, pode tirar foto com flash, pode tirar foto de perto, de longe, disso, de aqui, só não pode, é claro, né? Escalar a obra, que aí sim. também, né, traz até risco para você mesmo. Mas fora isso, você tem mais contato, tem mais liberdade. E aí você estava falando aqui agora sobre essa questão da conservação. E aí eu fiquei pensando, será que qual a diferença? Será que são materiais que são propostos para isso, já é feito num material que é disposto para isso? Ou não sei, já se tem uma consciência de que aquilo ali vai ser menos durável e que em algum momento vai ser trocado? Essa. Como, como isso também suscita esse debate na galera durante lá a mediação? Como é que é? Eu acho que essa questão, assim, é porque a maior parte desses trabalhos eles foram pensados para ficarem expostos mesmo. Então, para ficarem, eles foram pensados para o Parque da Catacumba, boa parte deles. Então, os artistas, quando realizaram os trabalhos, eles meio que já sabiam que iam ficar expostos a esse tipo de questão, assim. Então, muitos deles já pensando nisso acabaram selecionando materiais específicos, né, que poderiam ser utilizados e que resistiriam mais às ações do tempo. Mas, para além disso, o trabalho de conservação, de restauro, né, e tudo mais, existe também, é pensado. Então, eu acho que, diferente de um trabalho que é feito, pensado para ficar numa galeria ou num museu fechado e tudo mais, que vai exigir mesmo um outro tipo de tratamento, esses já foram, do princípio, em sua maioria, pensados para ficarem num espaço público, num espaço aberto. Então, as escolhas do artista vão fazer essa seleção, eu acho. Ah, Lá tem muito. E aí lá tem alguns trabalhos assim que são desde a década que foram feitos na década de 30 alguns, se eu não me engano, final da década de 20 também. E tem coisas que chegam até a segunda metade do século 20, década de 80, por exemplo. Então também acaba abrangendo um arco temporal muito grande e de coisas que foram adquiridas e coisas que foram feitas para lá. E aí cada um vai exigir um tipo de tratamento diferente também, assim, eu acho. e Então, acaba variando muito também de objeto para objeto. tem algum dia também que o parque fecha? Como é isso? Para manutenção, não só do parque, mas até das próprias esculturas, né? Tem, se eu não me engano, as segundas-feiras é o dia que o parque está fechado. Então, é o dia que não acontece visitação mesmo, até porque, de fato, o final de semana é o dia em que há uma procura maior, né? Enfim, que eles Uhum. recebem mais visitantes. Então, a segunda-feira eu acho que acabou sendo escolhida por conta disso. Se eu não me engano, é a segunda-feira. Mas final de semana, em geral, para quem quiser passear depois que passar a quarentena, o parque está sempre aberto, então dá para colar lá. Ele abre de manhã cedinho, tipo umas 9 horas, e vai até umas 6, assim. Então dá para fazer um passeio bem legal, com calma. Enfim, tem vários atrativos lá que dá para ver. E aí, pegando um gancho em algo que até a gente falou na live com a Roberta do Rio Nessa Praia, o interessante também, gente, é Aham. quando você for de repente fazer esse passeio com o Vitor lá, porque a gente vai fazer, tô toda enganchada hoje, tô toda cheia dos ganchos, que eu já tô Né? vendo um negócio aqui que a Renata falou, já vou pegar o gancho ali também, que é a questão da Vai fundo. identificação das descrições, né? Que ela falou, eu sinto falta, né? Quando ela fazia essa trilha, ela falou que sente falta da descrição, nem que fosse só o nome da arte ou de quem fez. E aí, ó, Aham. veja bem a conexão das ideias que eu vou fazer agora aqui. Eu acho super interessante a gente ir lá, conhecer o parque e tal. E como é necessário, né? Como é legal, enriquecedor para o passeio fazer isso com o guia Vitor, porque você vai conhecer tudo isso, né? O nome da arte, o material, quem fez, a época, a proposta artística, nananã, aquele negócio todo, né? Você vai conhecer isso, né? Então, esse é o Aham. diferencial de fazer com o guia, mas que você aproveite
já que você pegou condução, sei lá de onde você vai sair para ir, eu, por exemplo, sair de Bangu para ir para Lagoa, pegar metrô, trem, para ir lá e ver isso e voltar. Não, aproveita que tá ali. E aí quando Isso aí. acabar o passeio com o Vitor, quero ficar aqui no parque, fazer um piquenique. Não, quero ir para Lagoa, dar uma volta na Lagoa, passear, pedalar. Vou parar num quiosque, vou tomar água de coco, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Já aproveitar e explorar mais a cidade, né? Então, assim, a gente tem uma cidade que tem, assim, potencial para muita coisa. E todo passeio que a gente faz, todo passeio que vocês fazem com a Sou Mais Carioca, dá para aproveitar alguma outra coisa depois. Não tem, eu É, acredito, assim, que não tenha passeio que fala, eu só vou lá e vou voltar. Só vou lá e vou voltar. é. Não. Todo passeio dá para você, nem que seja um bairro ao lado, fazer um negocinho. Então, fica aí a dica, aproveite a sua cidade. E aí, pegando esse gancho aqui no que a Renata falou, né, como foi para você fazer essa documentação, nesse catálogo dessas obras, pegar as informações, porque ela falou aqui que nem sempre tem lá, né, escrito, registrado. E como é que você fez esse trabalho de pesquisa? Então, cara, é um trabalho de pesquisa bem difícil mesmo, porque lá você tem pouquíssima documentação sobre todas essas peças, assim. Algumas acabam sendo mais fáceis, porque são de artistas relativamente conhecidas, ou conhecidos, né? Como é o caso do Caribé, que eu falei para você, que é um artista Uhum. argentino famoso e tal. Mas tem outros, assim, que não são tão conhecidos. O que acaba facilitando é que mais recentemente, assim, logo na entrada tem um mapinha do Parque da Catacumba e aí uma indicação com o número de todas as esculturas, aonde elas estão expostas, com o nome da obra e o nome do artista que fez. E aí eu peguei aqueles dados ali e fui meio que pesquisando por conta própria. Ainda tem muita coisa assim que, na verdade, eu não consegui levantar a informação, até porque são 30 obras também, 30 trabalhos, então demanda tempo mesmo, né, e tal. Mas, num apanhado geral, dá para você pegar esse conteúdo, assim, né, e meio que juntando mesmo, né? Meio que organizando a partir da conversa mesmo desses trabalhos entre si, assim. Então, enfim, tem sites também. A minha formação é em História da Arte, né? Então isso também acabou facilitando, porque bem ou mal também já tinha um conhecimento de alguns artistas assim que não são tão conhecidos e estavam no parque também. A minha formação acabou me facilitando muito. Então, foi mais ou menos esse o caminho, assim. Mas é um trabalho de pesquisa bem difícil mesmo, bem complicado, assim, porque não tem tanto material relacionado a essas esculturas, esses trabalhos não. É difícil Porque mesmo. a gente escuta muito, né, no nosso dia a dia, e principalmente na minha parte, que estou ali lidando diretamente nas redes sociais do Sou Mais Carioca, a gente escuta muito das pessoas falando e também vê muito comentário quando a gente vai propor um passeio em algum lugar assim que é aberto Aham. ao público, que não cobra uma entrada. Eu acho isso super legal porque isso diminui o custo do passeio. Você imagina, uma família de 4 pessoas, né, um passeio que já tem uma entrada cara Sim, e aí vai ter mais também o valor do pagamento do guia, nananã, então encarece mais. Então, se é um parque, é aberto ao público, é gratuito, melhor ainda. Só que muitas vezes a gente escuta as pessoas falando, mas não precisa de guia para ir lá. Lá é facinho, é só ir, não sei o quê. Mas você tem que entender a proposta. Se você quer realmente só ir, realmente você vai entrar lá, vai ver e não vai ter essa e conversa. é isso. Não vai ter. Uhum. Agora, para você ter essa experiência, né? Poxa, o Vitor estudou, o Vitor leu, ele procurou, ele tem uma formação como historiador de arte, como guia de Total. turismo. Então, houve um investimento, houve um trabalho, e nada mais justo do que ele ser, né, recompensado pelo trabalho dele. Né? Ele não está ali inventando coisas e como eu já ouvi também, cara, eu lembro antes de eu ser guia, que tinha pessoas que falavam, eu não pago guia não, assim, tava viajando uma vez, e aí eu conversando com a menina, eu não pago guia não, sei lá se ele tá falando certo, se ele tá falando errado, eles inventam, aposto que eles inventam. Eu fiquei olhando assim, que isso?
Como Ai, muito bom. assim? Que isso? Eu nem era guia, mas eu fiquei impressionado com aquilo. Ah, eu acho que eles inventam as Sim. coisas. Eu fico aqui olhando. Se bobear para cada grupo que esses caras levam, para cada grupo, ele conta uma história diferente. Já vi isso em não sei aonde, não sei onde. Eu fiquei horrorizado. Mas aí, isso sempre ficou na minha cabeça. Né? Quando eu fui fazer o curso, isso ficou na minha mente, do tipo, cara, Aham. a gente precisa, enquanto profissional, mudar essa mentalidade, né? Não sei em outros países como é, mas principalmente se tratando do carioca e do brasileiro, a gente precisa mudar essa mentalidade. E parte disso eu vejo que o trabalho que a gente realiza aqui no Sou Mais Carioca ajuda muito isso, né? A mudar essa mentalidade das pessoas, as pessoas verem que a gente Sim. faz um trabalho sério, né? Que não está inventando nada, que não é maluquice, que não é nada disso, mas está conhecendo a sua cidade de uma forma diferente. Agora, quero uma perguntinha aqui particular. Qual é a sua obra preferida lá no parque? Qual que te toca mais? E fala um pouquinho sobre ela. E, nossa, tem algumas assim, na verdade, né? Nem tinha pensado nisso. Eu gosto muito dessa do Caribé, porque, enfim, eu acho que ela abre bem o parque e dialoga bastante com o processo de formação dele, com o processo, enfim, com a conjuntura mesmo histórica que eu apresento lá na entrada. Logo depois também tem uma figura indígena de um artista chamado Pei Hall, que ele é francês. E, enfim, ele fez as esculturas também que estão na Praça Paris, ali na Glória. Então, eu faço esse engancho também para falar das transformações que a cidade foi sofrendo ao longo do século XX. E, enfim, eu acho que é uma escultura boa também porque a gente consegue falar dos povos nativos, né, que também moravam na cidade do Rio de Janeiro, enfim, né, que tiveram suas vidas mudadas por conta do processo de colonização. Enfim, aí puxa o debate também, né, a gente vai Adoro! fundo. Eu acho ótimo também. E aí é bom também porque tá logo na entrada, então a gente já começa falando um pouco de tudo. Então, assim, uma Adoro! obra, eu não sei, mas tem várias assim que eu gosto muito, do tipo, tem obras de arte contemporânea também, que aí para quem gosta já é mais interessante, tem do Antônio Manuel, que é um artista brasileiro contemporâneo, né, que, enfim, também trabalha questões relacionadas à escultura, à cor, à geometria, então é super interessante para quem quer se aprofundar mais em relação à teoria da arte, por exemplo. Enfim, tem obras muito variadas, de artistas muito variados. E eu sou libriano, né? Não vou conseguir escolher uma. Te entendo, Aí amigo, quando te vem falando entendo. das 30. Somos. Quando vem falando das 30, Ai, exatamente. Eu sou essa pessoa libriana também que não consegue escolher. exatamente. Ah, e que aquele desafio final do ano de botar nos stories uma foto representando cada melhor momento do seu mês. Que mais não é uma foto, escolher várias. Eu não tenho condições Isso de aí. escolher uma foto Faz só uma para montagem, representar. né? Bota um monte, que eu gosto de tudo, eu amo todos vocês, hein, tá doido? Somos assim. Se você tiver foto dessas obras, tu me manda, por favor. Se Ah, tiver mando, também. Se mando, não tiver, eu mando. caço, a gente procura, a gente dá um jeito. Pra colocar aqui nos stories, de repente eu posto no feed, enfim. Achei legal, assim, que eu acho legal trazer essa aproximação, né? Do que a gente Sim. gosta, né? Um pouco do nosso pessoal, do guia, pra galera também conhecer um pouco mais da gente. Eu sempre gosto de trazer isso. Porque eu acho super importante, assim, a gente não ser. Aqui no Sou Mais Carioca a gente tem um monte de guia, né? E cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeitinho de É, ser. E eu acho que é super interessante que a galera conheça cada vez mais a gente, né? Eu tô mais aqui, então acaba que, né, vocês acabam se zoando de mim, né? Porque eu fico aqui, sempre pra ouvir minha voz sempre. Mas eu adoro quando vem outros guias também. E que vocês tenham essa oportunidade, né, de falar um pouco do que vocês gostam, mostrar. Se der dica de livro, manda também. Igual, eu gosto sempre de trazer um playzinho depois aqui da live. A Fernanda queria perguntar o nome de uma obra. Posso? Claro que pode. Fique à vontade. É só pode. perguntar. Eu tenho todas elas anotadas também. Se eu não lembrar de cabeça, eu posso passar depois também. A gente Ah, então. publica. Aqui a gente não tá de brincadeira, não. Aqui o negócio é sério. E É isso olha, aí. Vitor, achei super legal isso que você falou sobre a questão
dos povos nativos, né? Que a gente ama. Ah, Fernanda, obrigada. Eu adoro você sempre aqui. Quando você não tá, eu fico pensando aqui comigo, cadê Fernanda? Que não veio ainda ver a live. Ela vem sempre, ela se insiste. Então, Maravilhosa. vamos ver aqui. Eu fico pensando muito nisso, né? Sobre essa questão dos povos nativos, né? Como a questão indígena é invisibilizada, né? No nosso país, de modo Uhum. geral. E como a gente, enquanto agente de informação, através do turismo, pode mudar isso, né? Então, quando você falou isso assim, porque tem a hora, eu falo disso, meu coraçãozinho já, ai, já ficou aquecido, já ficou feliz, porque isso é de certa forma, também é uma É, marquinha registrada nossa, né? Sou mais carioca, de também com dar certeza. voz para os povos indígenas, de dar voz para o negro, de dar voz para as mulheres, de dar voz para todos aqueles que acabam, de certa forma, sendo invisibilizados pela historiografia eurocêntrica tradicional. A Fernanda fala aqui, é a escultura de uma mulher logo que sobe pelo lado esquerdo do parque. Sabe qual é, Vitor? Eu... É, tem uma que é uma grande, que eu acho que pode ser essa, que é Sofia o nome, que faz referência à mitologia grega e tal, né? Enfim. Se for essa, porque tem algumas também, tem a Diana Caçadora, que é uma que faz referência a Artemis, que também fica do lado esquerdo subindo. É, enfim, são as duas que eu me lembro. Tem uma. Não, acho que são essas mesmo. Fernanda, diz se é alguma dessas que eu falei. Se é a Sofia, que é uma escultura feminina grandona, ou se é a Essa Diana. São as Sofia duas que é eu me lembro. aquela que eu postei no feed. Não sei se você chegou a ver. Uma mulher assim, Hum, com o rosto pro lado. ela falou. É grande Ela falou que mesmo. é grande mesmo. Então deve ser a Sofia, provavelmente. É uma escultura que marca uma parte do parque que vai fazer referência à mitologia grega. Então tem a Sofia, que é também uma personagem, né, da mitologia grega. Tem o Chorus também, que é uma outra escultura com corpo masculino e tal. E aí, já estou dando várias também, né, várias outras esculturas, vários spoilers, mas é porque tem essa parte dentro dessa parte baixa do parque, de esculturas e tal, que faz referência a isso. Aí provavelmente é essa mesmo, então. Ah, sim, então ela falou que é essa que tem o rosto para o lado. É o que eu falei, que eu postei lá no feed, uma mulher, né? É o corpo todo, mas acaba tendo mais destaque pro busto, assim, né? E ela tá com o rosto Aham, virado pro lado. Então é essa aí mesmo, o nome dela é Sofia. isso. Ah, legal, legal. Adorei conhecer um pouco mais do parque. Alguém tem alguma pergunta para Vitor, gente? Sobre as Mandem esculturas ou perguntas, sobre o pessoal. parque? Essa é a hora, porque a gente já está se encaminhando, infelizmente, para o final da nossa É, live. Mas uma eu coisa que eu já acho. adianto que vai ter mais. É isso. Vai ter mais. Você não vai se livrar de mim facilmente. Estaremos aqui em Ah, outro beleza. momento. Vai, fala. Uma coisa que eu ia falar é que, já que a gente estava falando também de que cada guia tem uma vibe diferente, faz um tipo de apresentação diferente, eu acho legal também falar que o Parque da Catacumba eu faço esse roteiro mais voltado para a arte. Mas tem outros guias da São Mais Carioca que eles fazem a parte da trilha. E aí também vale a pena Sim, dar uma olhada, porque é como a gente falou, cada passeio é um passeio, e aí depois, se vocês quiserem, vocês já emendam uma coisa na outra, tem a Yara, o Nicolas, enfim, a Rebeca, que fazem esse tipo de passeio, super vale a pena também. Então, é uma exatamente. boa dica também. Porque aí, né, vai de acordo com o seu objetivo com o parque. Quero É, ir devagarinho, só ficar ali na parte baixa, conhecer as obras de arte, nananã, tal. Não, não curto muito essa vibe. Ou curto as duas, vai nos dois. Curte mais isso uma aí. coisa mais natureza, vai pra natureza. Curte arte, vai pra arte, na natureza. O importante é curtir Opção Rio de não Janeiro falta. com a sua mais carioca. E para vocês verem como a gente pensa nisso, né? De trazer essa diversidade. E vocês podem ter certeza que é como o Vitor falou. Cada guia tem a sua marca pessoal, tem o seu jeito, e a gente pode fazer, às vezes, o mesmo. Tem lugares atrativos que às vezes não é o mesmo roteiro, mas tem o mesmo atrativo ali, né? Mais de uma vez você É. em um roteiro diferente passa, sei lá, pela Cinelândia, por exemplo, né?
Você tem roteiro que passa no Uhum. Cinelândia, eu tenho dois, a Aline tem. Você tem mais de um, né? Que é o museu e o. Os dois museus, né? O Belas Artes e o Museu da Imagem e do Som. Ah, é verdade também. Isso aí. Enfim, tem vários guias que fazem roteiro que passam ali, né? Aline, Dida, você, eu, nanã. Cada pessoa que passa por ali fala, vai trazer alguma coisa diferente. Então, assim, não fica pensando Sim. também, gente, já fui com a Raquel. Não vou de novo lá passar pela Cinelândia, não, porque já fui, já conheço. Nanã. Não, quando você for com o Vitor, você vai ter um outro olhar. E quando você for com a Aline, você vai ter outro olhar. E quando você for com cada guia, você vai ter um outro olhar. A Gisele Olga está perguntando por que o parque já falou por que o parque se chama assim? Na verdade, não. E agora tá aí, né? Não perguntei. E aí, É, por né? que o nome do parque, você sabe? Esse nome meio macabro Eu já até, ouvi sei uma, lá. eu já ouvi uma teoria, assim, que faz referência também aos povos nativos. A região, né, que a gente está falando ali da Lagoa, ela sempre foi uma região com grandes atrativos naturais, né, como a própria Lagoa, obviamente, mas a própria vegetação e tal. Relevo, E entorno. então, é, e por conta disso ela também sempre foi habitada. Então, antes do processo de colonização, né, antes do século XVI, haviam povos nativos que moravam ali, que eram os tamoios, mais especificamente, e disse, né, segundo registros históricos e tudo mais, que era o lugar em que eles faziam, que eles enterravam, né, seus familiares, enfim, né, seus pessoas de seus agrupamentos que morreram. Então, se eu não me engano, o nome Parque da Catacumba faz referência, ele traz esse dado histórico, né? Uhum. Como uma questão de afirmação de memória mesmo. Essa é uma das narrativas que eu já ouvi, assim, dentro das minhas pesquisas também. Porque Então, a gente é uma também, curiosidade. enquanto guia, a gente encontra muito isso, né, Vitor? A gente encontra É, muito essa questão de, existe uma corrente que fala que isso, mas pode ser é, que a história não é uma ciência, assim, exata, né? Então você acaba e tendo mais, muda, sim. mais de uma E de, narrativa, ou de acordo com quem é, fala, com quem conta, né? Então a gente de lida acordo com a muito com isso. referência historiográfica que você usa, vão vir justificativas diversas. Essa é uma das que eu encontrei que eu achei que faz sentido por conta Uhum. do processo de ocupação mesmo que havia na região, assim, né? Então, uma opção, né, uma narrativa que eu até levanto. Ah, sim. A Renata tá falando, né, que é um antigo cemitério indígena, que é essa narrativa mesmo, né? Por isso o nome Parque E da aí, Catacumba. gente, olha só que coisa, né? O nome Parque da Catacumba, a gente está no Parque da Catacumba, a gente está o quê? Numa das maiores lendas urbanas do Rio de Janeiro, porque todo lugar que você vai, todo lugar que você vai, porque aqui era um cemitério, não sei o que, indígena, nananana. É, Eu digo isso assim, os bairros residenciais, sabe? Aqui em Bangu tem muito isso, pessoal, todo lugar ou é cemitério indígena ou é cemitério de escravo. Então, não, porque aqui tem fantasma, porque aqui era cemitério indígena, porque aqui tem fantasma, porque aqui era um cemitério escravo, nananana. Então, assim, a gente tem um pouco essa tara, né? Com essa coisa, com essa coisa macabra de cemitério. E lá, olha só, é sério, o negócio lá é sério. Então fiquem atentos quando estiverem lá, entendeu? pois Para é. ver coisa no mato, ver um vulto, um negócio, entendeu? Você já sabe por quê. Não precisa ter medo não, que, né, tudo numa boa. Se não fizeram nada até agora, não vai ser Não, agora que vão fazer, né? Então, assim, fica de boa. Não precisa ter medo. Alguém mais tem pergunta? Que eu Mandem sempre, perguntas aí, pessoal. se tiver pergunta, essa é a hora. Ah lá, Nova Iguaçu tem resquício de um cemitério de escravos. Então é isso. Assim, a gente sempre vai É, ter essas. Minha mãe falando, porque aqui onde a gente mora, o pessoal falava muito isso, né? Cemitério de escravos na estrada do Engenho. O pessoal fala muito isso quando eu era criança, que a gente veio morar aqui, tinha essas lendas urbanas direto aqui, né?
A Gisele tá Aham. perguntando se lá tem banheiro. Ah, vai começar a avacalhar. Essa Gisele Olga é minha amiga. E ela é famosa mundialmente por avacalhar lives, entendeu? Então, assim, ela sempre não Ah, tava entendi. estranhando. Ela tava muito comportada, Mas ela tem, tava tem muito numa banheiro. boa. Você não Tem vai banheiro e agachar no bebedouro. mato e fazer a indígena lá, vai Ah, louca. arriscar de alguma mão vir te pegar. Não, pode ficar tranquila que tem banheiro. Tem lanchonete, que eu penso logo em comida. Lanchonete tem. Logo quando você entra, tem meio que uma cabinezinha, uma banquinha que vende algumas coisas de comer, assim. Mas em geral, o que o pessoal faz muito é levar a própria comida e fazer piquenique até muitas vezes, assim. Porque também tem a possibilidade. Aham. Lá é permitido, né? Ou tem um espaço específico para piquenique, ou você pode fazer em qualquer local. Se eu não me engano, o espaço para alimentação é na parte de baixa mesmo, que é essa parte em que tem as esculturas, aí tem alguns lugares para sentar também. Logo na entrada tem meio que um chãozinho de terra, assim, de mato, que o pessoal senta e faz piquenique também. Então, em Que a geral, gente eu acho tem que é nessa que parte baixa mesmo. a gente tem que tomar esse cuidado, né? Quando vai fazer Sim, piquenique, quando a gente vai comer em parques, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente está dividindo espaço com animais, né? Com plantas e animais que não estão aptos a digerir os mesmos alimentos que a gente. Muitos desses alimentos nem a gente devia estar comendo mesmo, né? Mas a a gente come verdade mesmo é essa. assim. A verdade é essa. Mas enfim, os bichinhos lá na natureza não podem comer nossa comida. Então, não alimente os animais, jogue lixo no lixo, não faça não deixa criar esse costume de mas é orgânico. É orgânico, mas o miquinho não pode entrar em contato com os micro-organismos que tem na nossa boca, na nossa flora intestinal, na nossa É isso aí. saliva, né? E aí o miquinho vai entrar em contato com isso, vai ter problemas. Então, por favor, lixo no lixo. Não pode jogar comida para os animais, mesmo que seja orgânico, né? Tem que tomar cuidado com isso, tá bom, pessoal? A gente tem que sempre lembrar disso, porque a natureza, os animaizinhos são os nossos amigos, a gente adora frequentar o parque e encontrar, né? O pessoal, o grupo fica todo feliz, né? Uhum, Porque seja um pássaro, um mico estrela, o povo vai ao delírio quando vê o bicho. Mas se a gente não cuidar, o bicho vai morrer. Se a gente deixar levar a exatamente. doença e alimentos processados com açúcar, com sal, gordura e de micro-organismo, o bichinho vai morrer. Renata fala que lá tem espaço para piquenique, mas se for piquenique assim, né, galerinha pequena pode, mas se for algo É, sim. maior, tipo um aniversário, um book fotográfico, um negócio mais elaborado, precisa de autorização do parque. Observem sempre isso, tá, gente? Parques podem fazer, são espaços abertos ao público, mas tem que sempre pedir autorização antes quando é algo maior. Kellen, e o Kellen fala, não sei se já foi falado aqui, mas é verdade que lá existia uma favela? É verdade, sim. É, do comecinho do século XX até a década de 60, mais ou menos, ali houve uma favela, né? Enfim. Só que o Carlos Lacerda, que era o governador do estado da Guanabara na época, ele já idealizava o Parque da Catacumba. Então, ele foi um dos principais responsáveis, assim, pela retirada das pessoas que moravam ali, e, enfim, encaminhá-las para outras regiões da cidade que, enfim, né, são regiões mais periféricas, num processo histórico que a gente, enfim, que é muito triste, que a gente já viu acontecendo em outros momentos da nossa história também. Pereira Passos fez muito isso também e tal. Então, é verdade sim, essa favela ficou ali até a década de 60. E aí, como eu falei, depois da retirada deles, na década de 70, houve o processo de reflorestamento que a gente comentou no comecinho da live. Então, é Gente, verdade isso sim. mostra pra gente como a nossa cidade, como é que fala? É mutável, né? Ela tá cíclica e O viva. tempo Ela todo. fica ali o tempo todo ali. Era um cemitério indígena, já foi uma favela, já virou um parque e por aí vai, né? Então, é algo assim que acontece, como você falou, em outros momentos da história a gente vê isso acontecer, porém, até nos dias de hoje, a gente vê isso acontecer. Então, Exatamente. assim, eu acho Exatamente. super válido também esse debate dentro da narrativa, né, quando se vai É, ao parque,
trazer esse debate, porque eu sou Sim. muito chata quando eu faço. Eu falo chata, mas eu não acho chato, né? Eu não vou dizer que eu sou chata. Mas eu acho assim que é muito importante a gente, É, durante ali o guiamento, os mecanismos, é, as coisas acontecem ciclicamente e que tá tudo interligado, entendeu? Tá tudo interligado. Assim como você falou, que na sua narrativa lá, daqui a pouco você tá fazendo menção a transformações em outras partes da cidade, né? E tudo uhum. mais, tá tudo interligado. Porque aquela galera saiu dali e foi para outro lugar. E aí, o que, que aconteceu naquele outro lugar? Nanana. Então, por mais É, que esse outro lugar não seja é, um atrativo turístico, ele está interligado à história daquele espaço. Ele está e tem interligado uma à história história, tem daquela uma memória, sociedade. enfim. Tudo isso está interligado. Então eu gosto muito de trazer esse despertamento, porque se a gente. É como você falou a questão da arte, né? De trazer a arte para o dia a dia, e a pessoa está andando na rua e ela ter essa possibilidade de olhar para uma obra Aham. de arte e começar a ter esse olhar diferenciado, porque foi num passeio com o Vitor e aprendeu sobre arte lá, a pessoa vai também ter esse olhar para essas mudanças na sociedade, para essas mudanças geográficas, Sim. sociais e tudo isso, demográficas que acontecem com o nosso povo diariamente, que inclusive afetam a nossa vida, né? O transporte, a moradia e tudo mais. Agora me segura aqui, senão eu vou militar, hein? Vamos lá. Força! Vai Força! fundo, é. Força, guerreira! Vamos seguir em frente, Brasil! Vamos aqui! Ah, louca! Maravilhoso. Mas Eu ia perguntar uma última coisa. Não, você quer falar? Vale. Pode falar. Se você quer Não, falar, então, pode falar. o que eu ia comentar é mais ou menos isso mesmo, do tipo, o quanto é interessante também a gente perceber que de um único lugar, um único atrativo, a gente consegue falar várias coisas, assim. Na minha apresentação, eu sempre tento dar um embasamento histórico, né? Eu acabo trazendo essas questões que a gente já comentou sobre as ocupações anteriores que houveram no espaço, de como isso foi mudando ao longo do tempo, ao longo do processo de colonização e tudo mais. E, enfim, é, lógico que em algum momento eu acabo focando mais na arte, porque é o objetivo, né, do roteiro, é o tema central do roteiro, Uhum. mas nada impede que a gente fale dessas outras coisas também. Então, assim, é super interessante por isso, porque, como eu falei, acho que na outra live também, o turismo é um campo super interdisciplinar. Então, a gente está falando de arte, falando de história, aí fala de geografia, aí fala de biologia, de Exatamente. botânica, enfim. E E vai, é por isso mete o que pé eu no amo. carro e vamos. É, É por isso que eu para amo esse Libriano é um turismo, prato minha cheio. gente. É um prato cheio, que a gente vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Eu, inclusive, através desse papo, É, está me dando um fogo de fazer um roteiro novo. Não sei qual, mas só de, sabe, aquele foguinho, um negocinho que aham, dá assim, né? O bichinho morde a gente. sim, Aí me deu um fogo. Só de lembrar dessas coisas, eu fiquei, ai, nossa, vou ter que fazer um roteiro novo aqui, minha gente. Se alguém me ajuda. Então, vou é começar a isso. pensar em alguma coisa. Agora, para terminar, eu queria que você falasse um pouco sobre arte contemporânea, Aham, porque eu vejo muita dificuldade, né, do pessoal, assim, aham, olhar para a arte contemporânea, enxergar a arte ali, né, e falar, não, arte, né? A gente tem uma tendência, assim, como a gente não é tão aproximado da arte e do processo, né, histórico do tempo, as transformações e os porquês artísticos. Aí, Fernando já montou o roteiro hoje. O que você está fazendo da sua vida nessa arrasou. quarentena, minha gente? É, Vamos montar roteiro, minha gente. Vamos montar roteiro. Eu fico vendo muita gente criticando a arte contemporânea como, ah, mas isso é arte? Pelo amor de Deus, parece rabisco do meu filho. Ah, mas isso é um monte de ferro embolado, isso é arte, porque eu faço isso aí também. E às vezes as pessoas têm uma tendência a minimizar e a criticar, sendo que ali existe um processo também de criação, de arte e tudo mais. Então, como é para você lidando com o público no espaço aberto e mostrando obras de arte contemporânea, como é que é essa reação da galera e como você faz para aproximar o público da arte contemporânea sem ter esse, não sei sem ter se é necessário, acho que talvez seja até necessário ter esse choque para que as pessoas, através desse choque, entrem aham. no que a obra propõe. Então, cara, esse choque acaba variando muito de pessoa para pessoa. Assim, tem algumas pessoas que elas realmente têm uma
um distanciamento maior, eu acho que é a maior questão, né? Um distanciamento maior de arte contemporânea, e tem outras que vão mais abertas, assim, então acaba variando de grupo para grupo também. O que eu acho que é legal de comentar é que a arte contemporânea, ela surge principalmente por conta de um entendimento de que a arte não tem obrigação de retratar a realidade, porque em geral a queixa das pessoas é porque tem como referência trabalhos de artes que são trabalhos que reproduzem a realidade mesmo, né? Que é uma técnica muito excelente, em que você consegue identificar as proporções, todos os elementos técnicos de A uma forma luz, muito a boa. incidência da luz, a beleza, nananã, esse negócio todo. Exatamente. Exatamente. E eventualmente isso pode até existir em trabalhos de arte contemporânea, só que essa não é a grande questão, assim. Você vai ter uma preocupação menor com as formas simbólicas, né, exatamente, com essa reprodução fiel da realidade, e maior com outras coisas da arte, e que vai variar de acordo com cada manifestação artística, na verdade. Então, enfim, pode ser que tenha um artista que esteja mais preocupado com a questão de estudar texturas, ou linhas, ou cores, ou expressões, sentimentos, enfim. E aí isso tudo vai dando uma abertura muito grande para esse tipo de trabalho, assim. Então, eu acho que a grande questão da arte contemporânea é que ela tem uma carga mais subjetiva. E isso, na Uhum. verdade, é muito bom, porque acaba possibilitando que as leituras e interpretações sejam muito maiores do que num trabalho em que, em tese, ele está totalmente fechado ali, em que você consegue identificar todas as formas ali. A arte contemporânea, ela te possibilita que você viaje na maionese, entre aspas, assim, né? Que você produza o conhecimento a partir dela. E eu sempre falo, cara, não tem essa de certo ou errado, assim. Não sei se eu sou um bom professor ou um mau professor, mas eu sempre falo que não tem certo e errado com a arte contemporânea. Vai muito da sua leitura, da sua interpretação, do seu repertório, enfim, né? E eu acho que é um campo para ser interpretado, para ser debatido e tudo mais. E aí, nesse sentido, eu acho que a arte contemporânea é boa por isso, assim. Quando a pessoa se abre para esse tipo de experiência, as discussões que saem são as mais diferentes possíveis, assim, as mais Sim, eu variadas adoro. possíveis. Eu gosto muito Nossa. também. É... Agora eu me senti aqui, ó, aquele negócio do. Aquele meme do Drauzio Varela, vontade de ver uma exposição do CCBB, né, minha filha? Ah, Vontade na Caixa é. Cultural, né? É. Pegar um ar-condicionado também, né? Não É. vamos mentir. Ai, meu Deus. Você tá falando aí, daí eu fui lembrando de exposições assim que eu fui, que eu gostei muito. Aí Aham, começou a me dar aquela assim, que eu tenho um rankzinho na minha mente, sabe? Top 5, top 10. aham. Aí eu fiquei aqui lembrando, ai, poxa, que vontade. A Fernanda fala É. aqui, a verdade é que o povo brasileiro não é muito ligado a essa parte da cultura, não tem vivência de visitar museus e centros históricos. Isso também influencia, né? E a gente acaba sendo muito, aspas, ensinado, né? Essa falta do ensino justamente acaba nos Aham. ensinando a reconhecer como arte somente aquilo que privilegia o belo, que privilegia uma estética muito fidedigna, como se falou, né? Fidedigna à É. realidade. E principalmente também essa questão vamos dizer, de uma arte tradicional, eurocêntrica também. Isso influencia muito, Sim, né? total. As pessoas Total. acham, não, a arte é aquilo ali que está lá na Grécia Antiga, que está no Renascimento, que É. está na Europa, que não sei o É. que não sei o que lá. E aí, quando você vê, sei lá, uma arte relacionada a um outro continente, por exemplo, arte até de outras épocas, né? Não necessariamente contemporânea, mas, por exemplo, a arte Uhum. rupestre, uma arte produzida pelos povos Sim. nativos da África, povos nativos da América, e aí a gente já não olha aquilo com o mesmo olhar de não, de aquilo é arte É. também. Tipo, não, aquilo ali é cerâmica que eles faziam cerâmica ali, né? Não é arte. Arte. E a gente precisa, né, dar uma arejada nas ideias, se abrir para o novo, Eu acho também. entender, conhecer coisas novas e buscar entender. Nem tudo a gente vai entender e nem tudo precisa ser entendido, mas estar aberto já é meio caminho, né? Ó, a Dida falou aqui, Casa Roberto Eu Marinho acho também. também, também quero. Ai, nossa, quero Também. tudo, gente. Ai, nossa, gente, se deixar, deixa dois librianos falando aqui, tu vai ver o que vai acontecer. A gente faz 3 lives de 1 hora cada. Sem... É.
A gente vai aqui, ó, lá, 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 sem cansar, Não, entendeu? quando vê, Então, já assim, falou de tudo. É. de um tudo, exatamente, eu não tenho limites. E Vitor vai na onda, ele não segura, não, ele vai indo junto também. Não, não vou. Então, gente, Eu não freio, não. eu agradeço, né, primeiramente, a sua disponibilidade, agradeço a cada um de vocês que votou lá, né, e digo, assim, o Sim, parque ganhou, mas ganhou por um pouquinho. Isso significa o quê? Que em algum momento você vai ter que falar do Museu de Belas Artes. eu O acho pessoal vai também. querer também saber sobre o Museu de Belas Artes, né? Eu Então, em acho. algum outro momento, pode ser que ele volte, ou numa outra batalha, né? Para fazer tipo uma segunda chance, a repescagem, ou volta já para falar dele, não sei, enfim. E tem muitos outros assuntos que a gente pode falar aqui com o Vitor também. Deixem seus comentários, seus feedbacks. Muito obrigada a todos que assistiram também. E obrigada, Vitor, pela disponibilidade de aceitar participar aqui desse papo que a gente Eu sempre que gosta de agradeço. trazer vocês. Deixa seu Eu que recado final aí pra agradeço, galera. gente. Obrigado, Raquel. Amo conversar com você, amo esse espaço aqui. E obrigado a todo mundo também que ficou prestando atenção, que ouviu, que participou. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Quando acabar essa fase, vamos aparecer nos passeios. Cola comigo, cola com a Raquel, cola com os outros guias, que é sucesso. Tem muito É roteiro isso bom aí. aí pra gente fazer junto, né É não? isso aí, ó. Elogios ao cabelo de Vitor, que realmente é um cabelo divino, divo Ó, maravilhoso. obrigado. Obrigada, gente. Contando Obrigado. agora, a contagem regressiva chegou para me apavorar. Faltam 15 segundos para acabar a live. Então, eu vou deixar um super beijo para vocês e tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.